Nesse vídeo, eu vou falar de um filme que provavelmente você não assistiu. Eu tô falando da boa comédia romântica Histeria, que foi lançado no ano de 2011. E eu vou te dar nesse vídeo bons motivos para que você assista. Até porque esse filme, além de ser uma comédia que nos diverte muito, ele é um filme que tem uma das lições mais fundamentais, uma lição sem a qual fica difícil a gente viver bem. Quer saber que lição é essa? Quer saber como que é o filme? Então me acompanha nesse vídeo e eu vou te mostrar. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Mensagens do Cinema. Eu sou Emerson Ramalho e, conforme eu prometi agora há pouco, hoje eu vou analisar o filme Histeria. E eu preciso dizer que no primeiro momento eu analiso o filme e depois eu falo da lição, do ensinamento que ele traz para a nossa vida. Então é de fundamental importância que você veja o vídeo até o final dele. Histeria é uma comédia romântica britânica, lançada no ano de 2011, que, se eu não me engano, estreou no Brasil em 2012. Esse filme foi dirigido por Tanya Wexler, e ele é estrelado por Hugh Dancy e também por Maggie Gyllenhaal. O filme acompanha o jovem Dr. Mortimer Granville, que é interpretado por Hugh Dancy, que depois de inúmeros insucessos em hospitais, acaba se associando ao Dr. Dalrymple, um médico experiente que tratava mulheres histéricas, doença que supostamente tinha origem no útero e cujo tratamento se dava através de massagens. Nesse novo emprego, o Dr. Mortimer conhece a doce Emily e também a inteligente e combativa Charlotte. Ao realizar as massagens em mulheres de modo frequente, o Dr. Mortimer desenvolve uma dor crônica nas mãos e, procurando por uma solução, ele descobre um aparelho que pode resolver seus problemas e os das mulheres que ele atende. Esse filme é interessante por diversos motivos. Um deles, por mostrar como que a sexualidade feminina era vista de um modo totalmente equivocado. Esse filme se passa na era vitoriana, uma época de muito tradicionalismo, o que impedia, inclusive, que inovações ocorressem, que transformações ocorressem naquele contexto. Só que a gente sabe que o mundo ele está sempre mudando, sempre em transformação. E agora chegou aquele momento onde a gente vai analisar o filme para ver a lição, o ensinamento que ele traz para a nossa vida. Mas antes, eu gostaria de lhe pedir para que você se inscrevesse no nosso canal. Nós sempre falamos de filmes, de séries e também de personagens por aqui, que inclusive você pode pedir nos comentários. Junte-se a nós no Mensagens do Cinema. E só para a gente começar a pensar sobre o filme, a gente já compreende logo no início como que as transformações, como que a chegada de novos tempos pode abalar as estruturas de muita gente. A gente sabe que as coisas, que a nossa cultura está sempre em transformação. Um código moral que antes ele tinha uma importância enorme, ele pode sofrer mudanças conforme o lugar, conforme o tempo também. Essas variações elas são extremamente normais ao longo da história humana. Quando a gente olha para o filme, a gente vê que o Dr. Mortimer, ele era um médico jovem e que já vinha com ideias novas, já desde a sua formação. No primeiro hospital, bem no início do filme, quando ele trabalha naquele primeiro hospital, ele já questionava a forma de pensar dos profissionais ali, bem como ele questionava os procedimentos que eram realizados. O Dr. Mortimer já mostra desde o início ali pra gente que ele é uma pessoa que ele não só aceita as transformações do seu tempo, bem como ele procura se manter atualizado. O que torna o Dr. Mortimer, vamos dizer assim, uma pessoa com uma visão, uma mente mais aberta, é o fato de que ele procurava se atualizar. Ele lia as revistas científicas, os artigos científicos, o que era muito importante para a área dele. Então ele estava sempre se mantendo atualizado. É claro que quando a gente fala assim de se atualizar, não quer dizer que a gente tem que concordar, que a gente tem que acreditar em tudo que a gente lê ou que a gente escuta. Não é isso. Mas é a gente procurar se inteirar das transformações que estão ocorrendo no mundo em que a gente vive.
No filme, o Dr. Mortimer, ele acaba perdendo o emprego e tentando buscar outro trabalho em vários hospitais, sempre tendo insucessos. Até que ele chega na clínica do Dr. Dalrymple. E o Dr. Dalrymple, ele trabalhava com o que naquele contexto, naquela época, considerava uma doença das mulheres, a histeria. Quando ele entra para essa clínica, o Dr. Mortimer começa a lidar com toda aquela situação ali. O Dr. Dalrymple explica para ele sobre a histeria, coisa que ele não sabia praticamente nada. Até na entrevista do emprego ele disse que não sabia nada sobre aquele assunto. E à medida que ele foi trabalhando naquela clínica, ele foi percebendo que algumas coisas aconteciam ali eram assim, também contrárias aos seus pensamentos. Nessa clínica, ele conhece as filhas do Dr. Dalrymple, a jovem Emily, que era uma moça muito tradicional, muito recatada, muito assim adequada para o código moral daquele contexto da era vitoriana. Era uma moça que seguia todos os padrões ali. Ele também conhece a Charlotte, que era outra filha do Dr. Dalrymple. A Charlotte já era uma pessoa, vamos dizer assim, à frente do seu tempo. Era uma mulher extremamente inteligente e também uma ativista pelos direitos das mulheres. A Charlotte, ela questionava os métodos, os procedimentos que o seu pai, o Dr. Dalrymple, aplicava na clínica. E quando o Dr. Mortimer encontra a Charlotte, ele logo de cara já percebe que ela é uma mulher com uma atitude muito diferente daquilo que era a tradição da época. Ali você já percebe que ficou até um certo encantamento. Ele fica assustado, obviamente, mas ali acontece um certo encantamento. Até porque mais tarde a gente vai ver que surge entre os dois toda aquela química, todo aquele romance. Não foi por acaso. Embora o Dr. Mortimer se interesse pela Emily, aquela doçura da Emily, e ele acaba se tornando noivo dela, mas a gente pode compreender claramente que a Charlotte era mais adequada para ele. E por que a Charlotte era mais adequada para ele? Quando eu falo de adequação, eu estou dizendo assim, a visão de mundo. A Charlotte era uma mulher que ela tinha um pensamento, vamos dizer assim, um pensamento mais inovador em relação ao mundo que ela vivia. Muito parecido com o que o Dr. Mortimer tinha em relação à profissão dele. Veja bem, a Charlotte, ela era também uma pessoa muito altruísta. Ela fazia um trabalho voluntário, ela se importava com o mundo. Era uma pessoa que tinha uma atitude política em relação à realidade que ela vivia. Uma pessoa que buscava transformar o mundo que ela vivia. Quando a gente olha para os dois, para o Dr. Mortimer também, ele também era muito parecido com isso. Ele também tinha uma visão de modificar a medicina. Ou seja, só para resumir, ambos queriam fazer um trabalho transformador, um trabalho para mudar o mundo. No filme, todo aquele questionamento do Dr. Mortimer em relação ao tratamento que era dado para aquela suposta doença, a histeria, a gente observa que aquilo acabou levando à criação de um instrumento que depois se tornou muito popular. E aí a gente já começa a pensar na mensagem, no ensinamento que esse filme traz para a nossa vida. Quando a gente olha para o Dr. Mortimer, não é porque ele tinha uma cabeça diferente, ele tem uma aura diferente, esse rapaz ele é rebelde, não é nada disso. Na verdade, ele era uma pessoa atenta que procurava se atualizar. E nesse momento eu quero trazer aqui o pensamento de um dos mais importantes filósofos da antiguidade. Eu estou falando de um pré-socrático chamado Heráclito. Heráclito certa vez nos disse que nada permanece, nada é permanente, exceto a transformação, exceto a mudança. Em muitos momentos a gente pode querer conservar algum valor que é importante para a gente. Só que o que a gente não pode é deixar de admitir que as transformações vão ocorrer. Elas sempre ocorreram. E que se nós não buscarmos nos atualizar, nos mantermos assim, atualizados mesmo em relação à realidade que a gente vive, procurando saber das inovações que estão chegando, das mudanças que estão acontecendo, das transformações econômicas, políticas, sociais, culturais de forma geral, a gente pode ficar totalmente assim, alheio à realidade que a gente vive. E eu não posso deixar de dizer aqui que esse filme já foi alvo de algumas controvérsias.
Há uma questão histórica aí no filme. Há alguns estudos, inclusive, que contradizem o filme, que dizem que aquele instrumento ali já era utilizado desde o período romano. Ou seja, que aquelas massagens pélvicas já eram utilizadas desde períodos anteriores. Ou seja, que não foi na era vitoriana que aquilo tudo aconteceu. Só que isso, se o filme retrata de fato uma realidade, ou se ele é só mesmo uma obra de ficção, isso importa pouco para nós aqui nesse momento. Por quê? Porque o que a gente aprende com esse filme, tanto faz se ele é fiel à realidade ou se é de fato só uma obra de ficção, ele está nos mostrando claramente que nós temos que tomar cuidado com as nossas convicções, com aquilo que a gente tem como pensamento fixo, rígido, que a gente não aceita alterar de modo nenhum. E sobre essa questão de questionar as convicções, de desconfiar até daquilo que nós temos como sendo o certo, o correto, só pode ser assim, eu já até falei de outros filmes aqui no canal que abordam esse tema. Por exemplo, o Show de Truman, por exemplo, Muito Além do Jardim, que inclusive eu vou deixar um card aqui para vocês assistirem posteriormente. Então a gente pode compreender que o filme Histeria, ele deixa bem claro que ali houve uma quebra de paradigma, uma quebra de modelo, que muito provavelmente a partir daquele momento houve muitas transformações que vão terminar em outras transformações também. É por isso que é muito importante ler, é muito importante estudar, é muito importante que nós nos mantenhamos atualizados. Mas e você? O que você pensa sobre isso? Você acha que é de fundamental importância a gente se manter sempre atualizado, procurar minimamente reconhecer as transformações pelas quais o mundo passa? Escreva aí nos comentários que eu vou amar saber sua opinião. E mais uma vez, eu quero agradecer muito por você ter ficado nesse vídeo até o final. Se você puder, curta e compartilhe o vídeo também. Muita reflexão e muito cinema para você.